Bom dia! Fala, galera! Tudo jóia? Mentes vencedoras, profissionais, que têm uma mente fora da caixa, que pensa, que está aqui buscando mais uma vez conhecimento para que a gente atinja novos resultados e atinja realmente um patamar de prosperidade, tá certo? Gente, hoje nós vamos estar iniciando mais uma semana da superação vencedoras, como eu faço todo mês. Na terceira semana de cada mês, a gente entra com a nossa semana Superação Mentes Vencedoras, e essa é a nossa 7ª semana da Superação Mentes Vencedoras. A gente tem como base o nosso treinamento dos vencedores, o treinamento principal, ISPT, as nossas famosas 4 ações, para quem ainda não conhece, né? A ação identificar, superar, potencializar e transformar, que funciona como um roteiro, como um processo de crescimento, de entendimento e de transformação, para que você atinja realmente resultados que você nunca imaginou. Né? Assim como eu tenho feito em minha vida inteira. Para quem não me conhece, eu sou arquiteto, na minha formação primária, na universidade, me formei pela arquitetura e urbanismo pela universidade inteira, 27 anos formados, e há 30 eu tenho experiência dentro da área de arquitetura, né, de projeto, construção. Tenho 2 empresas, de arquitetura e de serviços, que trabalha, fiz um trabalho durante tanto na área de projetos quanto na área de construção, na área de execução e gestão de obras. Né? E hoje, a partir de 50 anos, desde 2017, na verdade, eu criei um novo propósito, que fundei o Instituto Mentes Vencedoras, onde eu tenho uma de eu deixar a minha experiência de vida me trouxe. Eu também fui atleta de alto rendimento, né? Em 1992, eu fui a Barcelona, essa maturidade de superação, de superar os limites, né? Ultrapassar tudo aquilo que o ser humano pensa que não é capaz. E eu uso uma frase que é meu mantra, a frase que eu mais na minha vida, que é que diz assim: girais o possível. Foi assim, eu sonhei ir à Olimpíada, eu sonhei ter o meu instituto, eu sonhei ter o meu Instituto Mentes Vencedoras, e hoje estou tendo o prazer de ter muitas realizações nesse. Então, sou muito grato por tudo que eu conquistei, tudo que eu realizei. Estou vivendo esse novo propósito. Estamos aqui na 7ª semana, o Instituto Mentes Vencedoras existe desde 2017, ou seja, estamos completando 4 anos agora em agosto. E é muito bom ajudar pessoas, né? Essa forma de você semear na vida das pessoas, né? Ser um consigo atingir. Os vencedores é como se fosse uma compilação, um compilamento, né? Eu não sei se existe essa palavra, mas é como se eu estivesse juntando todas as minhas experiências, tanto na área de arquitetura, tanto na área de esporte, né? de alto rendimento, na área de gestão administrativa das empresas, e também nesse crescimento para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, para empreendedores e para todos aqueles que desejam sair de um estado atual e atingir um estado desejado. Então, é muito grato, né? Eu estou vivendo assim a plenitude da minha profissão e também ter como gratidão essa nova missão, esse novo propósito de vida aí, quando a gente aprende. Né? Para você que não conhece o Instituto Mentes Vencedoras, a gente tem a base do Ikigai, que é justamente você fazer aquilo que ama, ser bem remunerado por isso, conseguir suprir as necessidades do mundo e potencializar os seus dons e habilidades, né? Dons que foram dados por Deus para você. Toda a base, a base cristã, nós temos em Deus, dentro do Instituto Mentes, a gente seguir um princípio que vem dando certo há mais, né,
é super atual hoje, né? Existe uma palavra, um versículo que marca também muito o nosso treinamento, que diz assim que a gente não deve se conformar com os padrões desse mundo, renovados pela transformação da nossa mente. Surgiu para que experimentamos a boa e perfeita e agradável vontade de nossa vida. Isso é simplesmente com o período que a gente vai estar vivendo por aqui e depois viver a eternidade ao lado dele. É nisso que eu creio e eu tenho certeza que pessoas são tocadas por esse sentimento também. Muito bem, a gente vai entrar na ação identificar. A nossa identificar é a primeira ação. Para mim é uma das mais importantes que a gente tem. A gente precisa entender e descobrir os nossos verdadeiros propósitos. A gente precisa permear toda existe uma ferramenta chamada roda da vida, todos os pilares da nossa roda da vida, né? Tanto nos quadrantes pessoal, qualidade de vida, saúde, né? Relacionamentos e a vida profissional. A gente precisa ter esses pilares todos bem envolvidos. E para quem conhece, eu tenho uma mentoria, né, chamada Mentoria Seja Disruptivo, que eu utilizo essa ferramenta, a roda da vida, que a gente esmiuça cada pilar dessa roda da vida. São 12 pilares que a gente atua com a metodologia IST em cada pilar e a gente desenvolve aquela nota, né? Então é muito bacana. Amanhã, por sinal, a gente vai também estar começando um workshop. Foi? Acho que agora foi. Muito bem. Voltando, vamos embora. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Essa aí a gente tem que ter resiliência. Um dos princípios do nosso treinamento Mente Vencedora é a gente ter resiliência para que a gente possa enfrentar os imprevistos da nossa vida. Beleza? Eu acho que está tudo certinho agora. Acho que daqui para frente a gente não vai ter mais problema, não. Muito bem. Então, a gente tem esses princípios, né? Eu falei sobre o workshop de amanhã. Então, amanhã não percam o nosso Finanças Sob Controle. O workshop está aí muito bacana para ajudar você a superar esse momento de crise que você está vivendo. E hoje nós vamos falar, a nossa aula 1 da ação Identificar, a gente vai estar falando sobre as 10 competências mais importantes, né? São características importantes de um empreendedor de sucesso. Eu queria que você acompanhasse a gente aí, anotando aí quais são as 10 maiores competências de um empreendedor de sucesso. Você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que é empresário, que você possa aproveitar esse conteúdo que a gente vai estar dando aqui. Então, vamos lá. Qual é a primeira característica de um empreendedor de sucesso? Eu vou estar falando uma por uma e a gente vai estar esmiuçando um pouquinho cada uma aí nessa live de mais ou menos meia horinha, 40 minutos no máximo. Primeira coisa, né? Possuem inteligência emocional alta e avaliam frequentemente suas competências. O que é inteligência emocional, Guto? Inteligência emocional são competências que são somadas, né? O nosso Daniel Goleman, ele criou em 1998 essa ferramenta de inteligência emocional porque ele fez uma pesquisa e ele entendeu que as pessoas são contratadas por causa das suas competências, né, suas capacitações, formações e tudo, mas são demitidas por causa das competências emocionais. Então, a gente tem que somar e saber se a gente tem as nossas competências sociais, as nossas capacitações e as nossas competências emocionais de acordo com as funções que a gente trabalha. Então, é muito interessante, né? Existe um método uma ferramenta chamada DISC também, que foi o Dr. Morton Marston que criou. Morton, é difícil falar o nome dele. Marston, até o criador da Mulher Maravilha, do personagem, aquela história em quadrinho Mulher Maravilha. Ele criou uma metodologia chamada DISC, onde você consegue conhecer os perfis comportamentais de cada pessoa, né? Quais são os perfis comportamentais mais assim aparentes dessa pessoa, para que ela seja levada a trabalhar na função para que ela tenha de natureza, né? Isso aí todo mundo carrega os 4 perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme. E também, mas tem sempre assim, na maioria dos casos, sempre 2 que são são maiores, estão mais em evidência, vamos dizer assim. E através desse teste, dessa ferramenta, que a gente vai comentar sobre ela amanhã, eu vou falar sobre a ferramenta DISC amanhã, na Ação Superar,
você começa a entender o porquê que determinadas atividades você não tem tanto sucesso e outras atividades você tem mais facilidade e mais sucesso para fazer. Então, juntando essas duas coisas, a inteligência emocional que o Daniel Goleman, as competências sociais, competências emocionais, juntando com o perfil comportamental, com certeza você se torna muito mais assertivo para poder se colocar dentro do mercado de trabalho, dentro da função para que você foi criada, para que você tenha os dons dos seus talentos, potencializando na ação, potencializar que você também vai conhecer na quinta-feira. Então, falando de identificar, a gente identifica. Será que nós temos a nossa inteligência emocional alta? Como é que você avalia isso? Existe uma ferramenta que eu ofereço para você, se você quiser, vai estar o link nessa descrição, na descrição desse vídeo aí, vai ter um link que vai te levar para você se inscrever numa sessão exclusiva minha. Eu costumo fazer, em toda semana da superação, eu faço essa promoção, essa oferta aí para você conhecer algumas ferramentas de coaching que a gente utiliza dentro do Instituto Mentes Vencedoras, para que você conheça as suas capacidades e saiba avaliar a sua inteligência emocional. E uma delas é essa ferramenta que o Daniel Goleman criou. Eu utilizo ela, não estou inventando nada, né? Não tem por que inventar a roda. Se teve uma pessoa que pesquisou isso, deixou isso para a gente utilizar, e eu trabalho com isso aí. Então, uma sessão por um valor muito menor do que uma sessão experimental de coaching, né, que seria, né, você pode também usar essa ferramenta e ter essa ferramenta com você de uma forma muito prática para que você conheça as suas competências aí, se a sua inteligência emocional ela está alta, média ou baixa, né, para que você saiba com o que você precisa, onde você precisa trabalhar para poder ser transformado. Então, primeira competência é essa, né? Possui inteligência emocional alta, avaliam frequentemente suas competências. É muito importante você fazer essa ferramenta e descobrir em que nível está a sua inteligência emocional. Segunda competência, a gente está aí, diz o seguinte, são proativos, né? O empreendedor de sucesso, ele é proativo e não reativo. Na verdade, um empreendedor de sucesso significa que ele não está esperando a crise chegar para que ele tenha algum tipo de reação. Ele não espera algo acontecer para que ele tenha alguma reação. Ele é proativo. Ele age antes das crises, antes dos problemas acontecerem, ele está ali antecipando. Ele tem uma antivisão, que a gente chama, né? Ele tem uma visão clara de onde ele quer chegar, ele tem uma visão clara de futuro, ele sabe para onde ele tem que andar, ele tem processos bem definidos, metas bem definidas. Nós vamos falar sobre isso lá quando a gente entrar na ação potencializar. E ele consegue, né, discernir o momento que ele está vivendo. Então, se você está num momento, se a gente está, por exemplo, um exemplo que a gente tem vivido aí da pandemia, a gente está num momento de crise. Os empreendedores de sucesso, eles enxergam essa crise como uma grande oportunidade. Sabe aquela famosa história que dizem, você vai vender lenço nessa crise porque você vai ficar chorando, né? Ou você vai... A gente tem que entender que a crise é uma grande oportunidade do dinheiro mudar de mão, né? Aqueles que conseguem crescer na crise são esses que têm essa inteligência emocional, eles conseguem antever, são proativos e conseguem entrar num ritmo de crescimento, continuar no ritmo de crescimento. Por quê? Porque têm definidas metas, sabem lidar com o imprevisto, eles não transformam o imprevisto num obstáculo. Eles conhecem a lição da água, para quem não conhece, nós vamos falar amanhã sobre ela, a lição da água, tá bom? Então, segunda competência, são proativos e não reativos. Terceira competência do empreendedor de sucesso, do empresário de sucesso, do profissional liberal, do autônomo de sucesso. Eles enxergam soluções e não problemas, são criativos. Não sei se você conhece o ciclo da criatividade, né? Murilo Gun, que é um cara muito bacana, que vale a pena você seguir também, ele criou um ciclo chamado ciclo da criatividade, que consiste em quê? Você recebe informações a sua vida inteira, você tem ali suas informações que entram na sua mente. Na sua mente você tem as suas competências, né? Suas capacitações, suas formações, tudo que você aprendeu durante a vida, e você faz o que ele chama de uma combinatividade. Informações externas chegam, você faz uma combinação e gera um output, né? Que é esse resultado, essa ação, esse resultado, esse sentimento, o que for. E essa ação você masteriza para que você, vivendo a experiência, ou seja, o empreendedor de sucesso, ele se movimenta, ele não tem medo de agir,
ele tem aquela experiência sendo positiva ou negativa, não importa, ele masteriza, ele pega aquele resultado e aprimora. Se deu errado, ele começa tudo de novo. Se deu certo, ele lapida para que seja cada vez melhor e pega novas informações. Ele está sempre se capacitando para que existam sempre novas soluções, para que gerem outros resultados. Então, é um ciclo, né? O ciclo da criatividade. Input, combinação, output e masterização. Beleza? Então, é muito bacana isso aí, você ter isso na sua mente, conhecer esse ciclo da criatividade. Então, eles enxergam soluções e não problemas. Não ficam perdendo tempo nos problemas. Amanhã você vai aprender a lição da água, você vai entender perfeitamente o que é isso. Para que você vai gastar energia com problemas? Vamos buscar as soluções? Vamos buscar novos caminhos? É assim que a gente chega lá. Tá bom? Número 4. Competência número 4. Assumem riscos e estão sempre criando novos desafios. Isso é uma competência muito importante, é uma característica clara de quem é um empreendedor de sucesso. Ele não tem medo de errar. Né? Uma vez eu escutando uma palestra, eu vi o cara falando assim, quem você gostaria de contratar? O cara que já quebrou 4 vezes ou aquele cara que está começando a empresa pela primeira vez? Esse palestrante falou que ele queria o cara que já quebrou 4 vezes, porque ele tem muita experiência já para contar, ele já sabe um caminho que não se deve tomar. Né? E aí você consegue lapidar e esse cara você vai trabalhando ele para que ele consiga atingir o sucesso. Porque, na verdade, às vezes, né, o erro ele te mostra coisas que você está fazendo realmente de uma forma que não deve seguir. E o processo está errado, né? Os princípios estão errados. Então, você precisa entender isso e buscar esse risco sempre. Né? Você não, é muito ruim aquela pessoa que fica parada, que não decide nada, que não quer, sabe, não gosta de se arriscar, fica ali naquela mesmice. E a gente tem que entender que uma semente ela precisa brotar, ela precisa morrer para germinar e para criar novos frutos, né? E aí a Bíblia nos ensina que para cada semente você tem um retorno de 10, 100, 1000 para uma semente. Né? A natureza ela nos mostra o que é prosperar. Prosperar é isso, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com produção, com produtividade. É você transformar uma semente, um conhecimento, que é essa semente, em algo que frutifique. Isso precisa atingir pessoas à sua volta. Eu vou falar também na Ação Transformar sobre as marolas do bem. Você precisa entender que não adianta você ficar com o conhecimento sozinho. Fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu aprendi esse conhecimento e estou aqui fazendo marolas do bem e também transformando a vida de quem está assistindo. Tá certo? Então, joia. São disciplinados, é a quinta. Então, assumem riscos, e é a quarta, assumem riscos e estão sempre criando novos desafios, sempre. Criando novas metas desafiadoras, que a gente vai falar sobre isso na ação Potencializar. 5. São disciplinados e focados. Capacitam-se sempre. Disciplina é uma competência importantíssima, ou seja, a disciplina ajuda você a ter foco. E você precisa entender que, quando eu falo de foco, existem 3 tipos de foco. O foco visionário, comportamental e o consistente. Eles, somados, ajudam a você ter uma disciplina e conhecer o seu caminho. Por isso que as pessoas que sabem onde querem chegar, têm as suas metas bem traçadas, sabem o alvo a atingir, sabem quem elas são, têm a identidade correta, elas superam qualquer tipo de crise, porque elas aproveitam essas oportunidades para crescer cada vez mais. Então, isso é importantíssimo, você ser disciplinado e focado, se capacitar sempre, conhecer novas ideias, conhecer novas, não ficar preso naquilo que você já aprendeu. Masteriza, masteriza, masteriza. Lembra do ciclo da criatividade, você não vai se decepcionar com isso aí. 7ª competência, tem clareza... Sexta competência. Não se decepcionam com as derrotas ou fracassos e têm força própria para levantar após da queda. Gente, eu vou trazer um exemplo que eu vivi, tá? É uma história que eu vivi lá no esporte, né? Dentro do esporte a gente potencializa muito essa questão da superação. Saber que o nosso corpo tem um limite muito maior do que a gente imagina que tem. Henry Ford já falava, né, que o homem ele precisa entender que ele é capaz de fazer muito mais daquilo do que aquilo que ele pensa que consegue fazer. E o esporte está aí. A cada Olimpíada, nós vivemos uma Olimpíada aí, um momento bom que eu lembro de coisas tão boas,
Né? A Olimpíada mostra a cada ciclo de 4 anos que o homem é capaz de fazer aquilo que, de repente, 20, 30 anos atrás, a gente achava impossível. Né? Então, aí, o homem, cada dia, mostrando que os limites podem ser empurrados para cima. A gente, amanhã, quando a gente falar de superação, eu vou falar muito sobre isso aí. Né? Então, eles não se decepcionam com as derrotas, é como um atleta. Eu vivi dentro da minha escadinha para chegar na Olimpíada, ou seja, ser campeão estadual, ser campeão brasileiro, ser campeão sul-americano, ser campeão pan-americano e ser campeão mundial e poder participar de uma Olimpíada. Nessa minha escadinha, o meu degrau do pan-americano ele teve um imprevisto. A gente teve o nosso barco, já estava classificado, já estava pronto para poder ir para o Pan-Americano, em Cuba, em 91. Nós tivemos o nosso barco cortado por causa de um componente do barco, que brigou com o presidente da confederação naquela época. E eu acabei embarcando, nós estávamos no mesmo barco, ganhou todo mundo, perde todo mundo. E nós fomos cortados, e aquilo foi uma decepção, porque era o meu penúltimo degrau para atingir a Olimpíada em 92. O que eu faço? Aquele imprevisto que aconteceu. E eu peguei aquilo ali e transformei em uma grande oportunidade. Peguei a crise e transformei em oportunidade. Cheguei para o meu técnico e pedi, olha, eu quero treinar individualmente para poder brigar pela vaga no barco olímpico no final do ano. Eu tinha 6 meses para poder trabalhar e conquistar a minha vaga olímpica, dependendo exclusivamente de mim. Então, sentei num barco, a gente chama de single skiff, ou seja, um barco individual, e ali eu conquistei todo o meu preparo físico, fiz todo o meu treinamento, treinei ali na risca, tudo que o nosso técnico mandava, e eu consegui fazer o melhor teste para poder carimbar minha vaga dentro do barco para ir para a Olimpíada. Então, foi assim, uma experiência muito grande. E é exatamente isso. Essa competência que a gente fala aqui, ó, não se decepciona com a derrota ou o fracasso, tem força própria para se levantar após a queda. Daquele mesmo barco, alguns atletas chegaram a quase parar de remar. Na verdade, teve um dos atletas que até parou de remar, tanta decepção que ele teve. Mas eu peguei e transformei isso aí numa motivação para poder treinar mais ainda. Né? Então, toda derrota para um atleta ela tem que ser entendida como uma experiência e para que você analise e veja aonde foi que do processo você teve erro, para que você possa atingir, mudar e ressignificar essa derrota na sua vida. Beleza? Aprender a perder é isso, é aprender com a derrota, aprender a transformar essa derrota numa vitória futura. Show de bola? Beleza, essa é a 6ª competência. A 7ª competência. Tem clareza de qual é o seu verdadeiro propósito de vida. Gente, identificar propósito de vida, a gente está falando sobre o Ikigai. Existe um gráfico muito bacana chamado Ikigai. Eu não tenho ele aqui, mas tudo bem. Depois na edição eu boto o gráfico lá para vocês entenderem o que é. Esse gráfico tem 4 pilares, que é aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você é bem remunerado para fazer e seus dons e talentos. Você usa os seus dons e talentos. Então, quando você atinge esses 4 pilares, você com certeza está vivendo o seu propósito, verdadeiro propósito de vida, que é o Ikigai para os orientais. Então, fazer aquilo que ama é importantíssimo. Mas apenas fazer aquilo que ama não é propósito de vida. Fazer aquilo que ama, atender a que o mundo precisa, conhecer, ser bem remunerado para isso, porque também não adianta você só fazer trabalho de voluntário, você precisa ser bem remunerado naquilo que você faz e utilizar os dons e talentos que Deus te deu. Quando você atinge esses 4 pilares, você está ali dentro do seu propósito. Então, toma isso como entendimento. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, o que significa quando você só tem 2. Por exemplo, você tem ali o seu propósito de vida, você tem aquilo que você tem, o pilar daquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa. Isso aqui a gente chama de missão. Né? Missão, quando você só tem esses 2 pilares, você não é bem remunerado, normalmente são trabalhos voluntários, né? Os missionários fazem assim, trabalhos voluntários e aquilo que você tem de dons e talentos, de repente você não precisa utilizar, você simplesmente se coloca como servo, né? Para servir, que já é um dom maravilhoso que Deus nos dá. Né? Na verdade, todos nós somos servos, a gente precisa utilizar disso. Todos nós devemos participar de algum movimento social para que você exerça esse propósito que Deus já colocou para todos. Esse é um dos propósitos que Deus já colocou como mandamento para todo mundo. Beleza? Servir. Então,
tem clareza de qual é o seu verdadeiro propósito de vida. Eu te faço essa pergunta, você tem clareza de qual é o seu verdadeiro propósito de vida? Você acha que o seu propósito de vida é só trabalhar, ganhar dinheiro, acordar de manhã, sair para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta e assim vai, fazer filho e só? Não, o texto é muito mais para você. Você precisa transbordar, você precisa fazer marolas do bem, você precisa usar os seus dons e talentos. Não enterre, existe a parábola dos talentos que fala muito isso. Não enterre seus dons e talentos. Não enterre. Deus vai estar ali esperando que você realmente mude a sua forma de ver seus dons e talentos, utilize eles para cumprir o verdadeiro propósito de vida que ele tem na sua vida. Então, entenda, identifique quais são os seus dons e talentos, seus pontos fortes. A gente fala isso no nosso treinamento. A primeira ferramenta que eu uso é justamente essa, identificando pontos fracos e pontos fortes. Você precisa entender disso para você poder passar pelo processo todo. Oitava competência. Relacionam-se pessoalmente com seus clientes. Relacionar com pessoas é dom. Né? Ninguém cresce sozinho. Crescer juntos, aquela máxima que diz que juntos somos mais fortes, isso é muito importante você se relacionar. A minha esposa, ela falou uma frase uma vez que eu guardei, trouxe ela para dentro do treinamento, que diz que quando a gente cria relacionamentos, a gente cria oportunidades. Normalmente, as grandes oportunidades da vida que Deus dá para você, dá através de alguém. Então, às vezes, você tem um cliente que muda a sua vida, muda a sua história. Então, é preciso você ter um bom networking. Né? Se relacionar pessoalmente com seus clientes é justamente você ter esse bom networking. Fazer o antes, durante e o depois de você servi-lo através do seu trabalho, daquilo que você faz, né, de melhor. Então, você precisa entender que essa é uma das competências de quem chega ao sucesso, relacionar-se pessoalmente com seus clientes. Não é mandar, não é terceirizar esse relacionamento, não. É você mesmo fazer esse relacionamento. Networking é isso. Nona competência. Levam outras pessoas junto com o seu crescimento e nunca sozinhas. Quer chegar longe? Vai sozinho. Quer ir muito mais longe e mais rápido? Vai com alguém. Né? Isso é uma máxima que tem dentro do nosso meio de coaching. Quando você está junto de uma outra pessoa, você atinge o sucesso muito mais rápido. Você atinge aquilo que você tem de objetivo muito mais rápido. Sozinho você chega de uma forma mais lenta, você pode até chegar. Mas quando você tem alguém que some junto com você, você multiplica essa velocidade, você atinge com muito mais velocidade aquilo que você quer. Então, não entra nessa de fazer alguma coisa sozinho. Não entra nessa que é egoísmo. Não me deu bem com o meu sócio. Não interessa. Busca um sócio com quem você se dê bem e vai lá e mete bronca. Eu também tive muita infelicidade no meu início de carreira. Eu tive sócios que não atingiram o que eu gostaria que tivessem. Então, a gente simplesmente muda e altera a rota e chama novos sócios. E assim vai. Nunca faça sozinho. Sozinho você não vai conseguir atingir nada, nem ninguém. Né? Você vai demorar muito para poder atingir esse sucesso. Tá bom? Então, levam outras pessoas junto com o seu crescimento e nunca sozinhas. É uma forma de gratidão também. Você ter a gratidão por aquele conhecimento que você tem. Quando você compartilha, você expande, você começa a transformar, fazendo as marolas do bem. E a 10ª competência, que para mim é uma das principais. Amam o que fazem, tem brilho no olhar. Né? Você tem que ter alegria de fazer aquilo que você tem se proposto a fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu lembro de um tempo, né, eu, por exemplo, a engenharia, a obra, nunca foi uma coisa que eu amasse fazer. Né? Dentro daquele quadro de propósito, né, dos pilares, eu tinha dom, talento para fazer aquilo, era bem remunerado para fazer obra, tinha ali as necessidades do mundo, né, as pessoas precisavam daquilo ali, mas eu não amava, como eu amo arquitetura. Eu amo arquitetura. Projetar, para mim, é muito bacana. Então, a arquitetura preenche o meu Ikigai. É um dos meus propósitos de vida que eu tive nesses 30 anos. Projetar e aí conseguir realizar sonhos de pessoas. A obra em si é onde eu tive meus vários prejuízos. Por quê? Porque não tinha esse amor. Não tinha esse pilar principal, que é um dos pilares que levam para o sucesso. Então, eu, quando fiz 50 anos, eu resolvi encerrar minha empresa de construção. E me aposentei das obras, vamos dizer assim. Então, hoje eu faço obra gerindo só. Na verdade, uma gestão. Não estou mais em campo, tudo. Hoje eu contrato pessoas para executarem as obras que aparecem para eu fazer. Então, amam o que fazem, tem brilho no olhar. Você precisa ter esse brilho, né? Essa alegria de estar vivendo. Eu estou feliz de estar vivendo esse novo propósito de vida. Ele ainda não me remunera da forma como o arquiteto me remunerou durante os 30 anos.
mas ele já me traz prazer, me traz prosperidade. Eu sei que eu estou fazendo bem para as pessoas, eu sei que eu estou transformando vidas de pessoas. Então, isso para mim é um prazer fazer, eu me divirto fazendo, ministrando palestras através do Instituto Mentes Vencedoras e ajuda as pessoas a elevarem suas notas dentro dos pilares da roda da vida. Então, é muito bacana. Então, essa é a 10ª competência aí, amam o que fazem. Essa é uma característica principal também. E aí eu te falo, vou te fazer alguns questionamentos para a gente encerrar a aula de hoje. Quantas dessas características você possui atualmente? Anota aí. Vou revisar elas aqui de uma forma rápida. Ou seja, possui inteligência emocional alta, você é proativo e não reativo, você enxerga soluções, não problemas, são criativos, assume riscos, estão sempre criando novos desafios, são disciplinados e focados, é a 5ª, capacitam-se sempre, não se decepcionam com as derrotas ou fracassos, tem força própria para levantar a cabeça aí e após a queda. 7ª, tem clareza de qual é o seu verdadeiro propósito de vida. 8ª, se relacionam pessoalmente com seus clientes, tem um bom networking. E 9º, levam outras pessoas junto com o seu crescimento e nunca sozinhas. E 10º, amam o que fazem. Tem brilho no olhar. Quantas dessas características você tem? Você possui atualmente? E qual delas você considera que é a sua mais forte? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu briguei já por algumas que eu tinha, minha nota era muito fraca, em algumas coisas. Eu consegui elevar e hoje eu posso dizer que eu tenho dessas 10 competências aí dentro daquilo que eu faço. Eu vivo o meu propósito de vida fazendo aquilo que eu faço. E tem algumas que são mais fracas e outras mais fortes, mas eu possuo essas 10 características para poder ter o sucesso que a gente tem. Então, qual delas você considera mais forte? E das características que você não possui, qual a que você considera mais difícil de conquistar? Por que eu estou perguntando isso, gente? Amanhã, na ação Superar, a gente vai estar falando sobre pontos fracos. E você descobrir qual dessas competências é o seu ponto fraco, eu vou te ajudar em cada uma delas para você poder superar esse limite, superar essas crenças, porque normalmente a gente tem os nossos pontos fortes relacionados às nossas crenças. São nossos bloqueios mentais, são nossos bloqueios que cresceram com a gente desde a nossa infância, e você vai entender um pouquinho sobre crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Aquilo que você viveu desde a educação dos seus pais, professores, aquelas pessoas mais influentes na sua vida durante sua infância e adolescência e juventude. Você vai entender por que você, de repente, tem algumas atitudes que você não entende por que você tem. Porque, na verdade, as crenças começam no seu inconsciente. Elas estão instaladas ali no seu inconsciente. Você precisa trazer isso para o seu consciente para que você supere essas crenças e transforme, ressignifique cada uma delas, transformando elas de crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Tá, beleza? Então, amanhã, você não pode perder, está imperdível a aula de amanhã, Ação Superar. Vou falar muito sobre esporte também, como você supera seus limites, Você vai entender os segredos do cérebro atualmente. Tá joia? Muito bem. Dado tudo certinho, eu vou deixar uma pergunta para você. Qual a definição de sucesso para você? Amanhã, quando a gente tiver na introdução da aula Superar, eu vou falar sobre isso. Qual é a definição de sucesso para você? Vai pensando nisso, reflete hoje durante o dia e amanhã, na aula de Superar, a gente vai estar falando na ação Superar. Tá joia? Então, qual a definição de sucesso para você? Amanhã eu vou estar falando sobre isso e a gente vai estar continuando a nossa 7ª semana da Superação Mentes Vencedoras. Muito bem, 37 minutinhos de live, estou feliz da vida. Para você que está assistindo essa gravação, a gente tem, para quem quer, muito obrigado você que está assistindo essa gravação, e também para quem quer participar da ferramenta de competências da inteligência emocional, conhecer as competências sociais e competências emocionais que a gente tem, e quiser avaliar essas competências, quiser entender saber qual o seu nível de inteligência emocional, eu estou aqui à disposição, vai estar um link na descrição para você se inscreva e a gente consiga marcar, a minha equipe vai estar ligando para você para a gente marcar uma sessão de coaching experimental para você conhecer essa ferramenta. Todo dia a gente vai oferecer uma ferramenta separada. Depois, na sexta-feira, se você quiser fazer o pacote todo, na semana que vem a gente pode fazer um pacote também a preços bem diferenciados
aí para você do que uma sessão de coaching. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Fiquem com Deus e lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Amanhã a gente está junto, às 9 horas em ponto, para falar sobre a ação Superar, a segunda ação do método ISPT. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.